Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão reparando que eu não estou aqui no meu estúdio em casa, estou no estúdio do Band Esportes, onde daqui a pouco estarei no ar. Este vídeo está sendo gravado no início da noite deste domingo, né? Para a gente fazer logo mais o Depois do Jogo, o programa Depois do Jogo, falando também sobre Copa do Brasil e tal. Mas eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre um jogo que eu assisti, que acabou no início, né, da noite deste domingo no Brasil, que foi a vitória do Real Madrid sobre o Atlético por 2-0, clássico, bom, clássico madrilenho, evidentemente, e vai lembrar que o Atlético de Madrid é o atual campeão espanhol. E o Real Madrid, que me parece que não vai ter adversário na Liga, pelo menos, ganhou bem, não jogou uma grande partida, com muitas finalizações, foram 3 finalizações no gol, e os 2 gols. Agora, nunca é demais ressaltar, e eu sempre vou fazer isso por aqui, até porque eu acho que tem uma campanha desonesta, sabe, contra o garoto Vinícius Júnior, muito bem sucedido, está voando no futebol europeu, e mais uma vez teve uma atuação de enorme destaque. Eu acho que isso não foi o melhor em campo por causa do Courtois. Mas a gente pode dizer que é o melhor em campo porque o Benzema saiu, tal, machucado também. Mas são 2 assistências. Uma no primeiro tempo, jogando até pelo lado direito, quando ele cruza a bola para um golaço do Karim Benzema, que é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma, nessa primeira metade de temporada na Europa. E depois o Vinícius Júnior dando uma assistência para o gol do Asensio, né? Mais uma. E aí num posicionamento diferente. Então, assim, o garoto simplesmente está voando, ele é imparável. Então, assim, fica muito difícil, e os números, né, falam muito, são 12 gols na temporada, 7 assistências, é de longe a melhor temporada da carreira dele. E no Campeonato Espanhol, ele já é o segundo artilheiro da competição, atrás do Benzema, e o segundo jogador que mais participa de gols na competição, ou seja, gols mais assistências, também atrás do Karim Benzema, que eu já falei que é um dos melhores jogadores do mundo na temporada. Então, assim, o Real Madrid jogou com a formação que eu considero a ideal, né, com o Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Fernand Mendy, Modric, Kroos, o Casemiro, e aí na frente, né, os dois, Vinícius Júnior e Benzema. E o outro elemento, a gente pode escolher, mas acho que esses 10 formam a base desse time. E assim, eu fico impressionado porque o Vinícius Júnior é um jogador já com uma consciência tática que que me impressionou nesse jogo, nos últimos jogos que a gente vem acompanhando do Vinícius Júnior e trazendo vídeos aqui no canal. É um jogador com uma consciência tática muito importante. O que significa isso? Passar a bola e já saber o espaço que ele vai ter que ocupar em sequência para dar prosseguimento ao lance, né? Então a gente vê muito claramente isso nas reações do Vinícius Júnior. E a gente vai começar a entrar em outra discussão que é um pouco mais profunda, que foi levantada aqui no canal La Live com a Alex Brito Nogueira, sobre técnicos portugueses, quando ele fala sobre Carlos Carvalhal. E isso é assim. E aí ele faz um outro link. Essa live foi muito legal, que o Carlos Carvalhal exige isso muito mais dos jogadores do que o Jorge Jesus, que é o aprendizado e interesse pelo jogo. Ele usou esse termo, Alex. Com o Carvalhal, cada jogador tem que ser um pouco técnico em campo, ou seja, tomar a decisão correta pensando no time, não simplesmente naquilo que pode ser o melhor para ele, né? E ele até, eu faço uma pergunta ali no final da live sobre técnicos brasileiros versus técnicos europeus, o que pode, de certa forma, salvar ou não salvar, mas diminuir o abismo que é muito grande entre esse tipo de profissional no Brasil e no velho mundo. E ele fala, é o jogador brasileiro que atua na Europa, que é empoderado dessa forma e que pode, ele jogador, quando volta para o Brasil, aí você tem N casos, né? Felipe Luiz, o Hulk, mas enfim. E aí ele disseminar esses ensinamentos aqui, né? E vale muito falar sobre empoderamento do jogador, né? Que é uma consequência da revolução, para mim a última do futebol, instituída pelo Pepe Guardiola, do aprimoramento do jogo de posição, que é o jogador ter ali a consciência tática, não só passar a bola, mas saber ir ocupando os espaços e aquilo se associando e prever diante daquilo qual será a próxima jogada. Então o jogador passa a ser muito exigido, não só fisicamente e tecnicamente, como ele sempre foi desde o primórdio do futebol, mas também taticamente. Então o Vinícius Júnior tem essa consciência tática, é um jogador tático, inclusive no primeiro tempo, por várias vezes, ele auxiliou
o Ferland Mendy na marcação, que foi até a estratégia adotada pelo Ancelotti na partida, tá? Então, assim, aquele negócio que a gente fala, né, mas o Tite bota ele para marcar lateral, o ponto adversário, tudo bem, aconteceu isso no jogo contra o Atlético, né? Mas ele flui muito mais, né? Ele sabe exatamente o que ele vai fazer em campo e não necessariamente preso a uma posição só. Já começa a ver, como no lance do primeiro gol, como no lance do Benzema. Assistência espetacular e um gol mais bonito ainda, né, de primeira e tal, que o Benzema faz. E a gente começa a observar e falar, caramba, esse garoto está sabendo ocupar os espaços. O pessoal fala, detesta esse termo, leitura de jogo, mas isso ele tem, né? Que foi uma coisa que faltou ao time do Atlético Paranaense, por exemplo, no lance do terceiro gol do Galo, na final da Copa do Brasil, né? Que é quando o Thiago Heleno vai sair com a bola, não tem ninguém para passar, e aí a gente volta àquela discussão boba, tola, sobre a saída de bola, saidinha, não. Gente, qualquer time de futebol no mundo que se preze vai ter, durante boa parte do momento, uma estratégia de saída de bola pelo chão. A questão é, como tudo que você faz na vida, é bem feito, é mal feito. Se é mal feito, a chance de dar erro é muito maior. Se eu sou um mau motorista, a chance de eu bater o carro é maior do que um bom motorista que se qualifica para aquilo, que treina aquilo, né? O desenvolvimento profissional dele, da aptidão dele. O mesmo vale para a saída de bola. Então a gente começa a observar alguns lugares comuns que não fazem sentido, né? E quando a gente volta à questão da sapiência, do desenvolvimento intelectual até do jogador, e aí é claro que ele vai ter alguma influência, o ideal é que ele tenha alguma influência, alguma inspiração para isso. Pô, vou me inspirar naquele técnico que me ensinou isso. Ele vai disseminando. E dessa forma, o abismo torna-se não só dos técnicos, mas da mentalidade do jogador. Por isso que eu discuto muito a qualidade da formação dos jogadores do Flamengo, por exemplo. O que o Mauricinho, que até outro dia era técnico do Sub-20, responsável para dar o acabamento final aos jogadores que sobem na base, vai acrescentar na carreira do jogador, no desenvolvimento dele, principalmente quando esse jogador se depara com algo muito mais sofisticado, como, por exemplo, se deparou com o Jorge Jesus, até com o Domi, o Renato não, o Rogério Ceni entre Domi e Renato, e pode se deparar, por exemplo, com o Carlos Carvalhal. É uma coisa muito mais sofisticada em relação a tudo aquilo que ele viu na formação dele. Ou seja, o cara vai ter que reaprender, o cara vai ter que ser formado novamente. E aí perde tempo, o clube perde possibilidade de ganhar dinheiro, que é um jogador que vai ser vendido muito cru, por isso que os europeus também vêm ao mercado brasileiro para tirar os jogadores cada vez mais cedo daqui. Para quê? Porque o cara não tenha vícios e possa chegar, por exemplo, para treinar com o Ancelotti no Real Madrid e ser doutrinado a entender o futebol dessa forma, o que é muito legal para o jogador, mas é cada vez mais assustador em relação ao abismo que vai cada vez mais aumentando, não só entre técnicos no Brasil e na Europa, mas entre jogadores também, tá bom? Saudações, até a próxima, tchau, tchau.